Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Me chamo João Paulo Azevedo e hoje mais um vídeo da série de perguntas e respostas, onde eu pego perguntas feitas na caixinha de perguntas lá do Instagram, que eu abro nos stories todos os dias. Então, se você tem interesse também em conteúdo sobre investimentos, me siga lá no Instagram. O link está aqui embaixo na descrição, ou então pode copiar aqui em cima que eu vou botar aqui para você poder ir lá e me siga porque tem muito conteúdo de valor por lá também. E a pergunta de hoje foi feita pelo Franklin_Oliveira. Ele fez a seguinte pergunta: você investe em criptomoedas? Eu vou simplificar a história de criptomoedas para somente bitcoins, porque criptomoedas podem ser de diversos tipos, com blockchain, sem blockchain, ligadas a alguma instituição, descentralizadas, tem todo tipo de criptomoedas por aí, então seria algo meio que muito aberto e geral para dar uma opinião assim, de forma geral, né? Então eu vou dar a opinião sobre Bitcoin porque ele é o mais popular de todos, já passou de $1 trilhão de valor de mercado, então o Bitcoin está bastante popular por aí. Muita gente eu sei que tem interesse em Bitcoins, então eu vou dar minha opinião a respeito somente de Bitcoins, e não somente criptomoedas, e Bitcoin é uma criptomoeda, então de certa forma muitos pontos que eu levantar aqui se encaixam para criptomoedas no geral. E já adiantando, eu não invisto, mas não desconsidero investir. E é claro que eu vou deixar aqui também um disclaimer que não é uma recomendação de investimento, de compra ou venda, é a minha opinião pessoal mesmo, e de certa forma eu espero que você também possa ser auxiliado pela minha opinião, porque pode fazer você pensar duas vezes a respeito de alguns pontos que eu vou levantar aqui. Então eu vou demonstrar aqui os riscos, né, envolvidos em criptomoedas, o que causa todo esse hype em cima do Bitcoin, por que ele cresceu tanto nos últimos meses, outras histórias, né, similares que ocorreram com outros tipos de ativo aí no passado e como que essas histórias terminaram, e no geral minha opinião sobre esse tipo de investimento em criptomoedas e principalmente Bitcoins. E Bitcoin com certeza é o ativo do momento, né, que tá com um hype gigantesco, principalmente 2020 e 2021. Se você pegar um gráfico para olhar o histórico das cotações do Bitcoin, você vai ver que nunca teve um crescimento próximo do crescimento que teve nos últimos 2 anos aí do Bitcoin. Cresceu com muita força e muito por conta da pandemia, né, que ocorreu aqui no planeta. O mundo está vendo uma impressão de dinheiro muito grande e isso leva pessoas a investirem em Bitcoins, porque o Bitcoin te dá uma certa proteção contra a inflação, né, contra moedas fiduciárias como o dólar, real, o euro, que estão sendo jogadas cada vez maior volume no mercado, né? E como o Bitcoin ele é limitado, vai ter somente 26 milhões de Bitcoins, estão sendo minerados ao longo do tempo. Então não tem esse efeito inflacionário no Bitcoin, porque ele não pode ser impresso e jogado no mercado, criado do nada, como está sendo feito com moedas no geral. E é claro que também tem aquele efeito manada, que muita gente começou a ganhar dinheiro com Bitcoins, a história começou a crescer, se popularizar, então muita gente começou a conhecer Bitcoin somente por agora, ou já conhecia e somente demonstrou interesse em investir em Bitcoin somente por agora, porque ele estava crescendo com muita força, então isso leva mais pessoas a colocarem cada vez mais dinheiro, impulsionando ainda mais esse crescimento. E não é algo somente no Brasil, é no mundo inteiro, tá? Você olhar aí notícias pelo todo o mundo, de revistas, jornais, sites bastante populares e até que não são relacionados ao mercado financeiro, todos eles estão falando sobre Bitcoins nos últimos meses. Então isso leva também a notícia sobre o Bitcoin para pessoas que não acompanham o mercado financeiro de perto. E a grande maioria das pessoas que não acompanham o mercado financeiro. Então muita gente que nunca havia pensado em colocar dinheiro em Bitcoin começou a colocar nos últimos meses. E também tem grandes empresas, esse é um movimento que não havia ocorrido antes, né? Grandes empresas cada vez mais abrindo, né, suas portas para Bitcoin, tanto alocando caixa em Bitcoin, como a Tesla fez, e a Tesla também está aceitando o pagamento dos seus carros em Bitcoins. Muitas empresas estão criando mecanismos para negócios em Bitcoins, como o PayPal também está fazendo isso. Então tudo isso cria meio que uma segurança a mais para os investidores acreditarem no Bitcoin, porque grandes empresas estão fazendo esse movimento, então a pessoa acha que é seguro por conta disso. E é importante frisar também que, na verdade, o Bitcoin não está sendo usado como moeda de troca não nesses casos. Você não negocia diretamente em Bitcoins, é feita uma conversão. Por exemplo, um Tesla, eles não vão vender um Tesla por um Bitcoin, que está aí por volta de uns $50 mil hoje. Você não vai trocar um Tesla por um Bitcoin. Você vai fazer o seguinte, eles vão ver quanto que está a cotação do Bitcoin em relação ao preço do carro em dólares e vai fazer a conversão. Ou seja, se o Bitcoin subir, você precisa de menos Bitcoins para comprar um Tesla. Se o Bitcoin cair, você precisa de mais Bitcoins para comprar um Tesla. Então o preço do carro varia de acordo com a variação do Bitcoin, é diferente do preço em dólares, que está lá um preço fechado, e somente de tempos em tempos, conforme vai ter, lógico, um ajuste à inflação do dólar mesmo, mas é uma volatilidade muito menor. O Tesla não fica mudando de preço todos os dias, mas o Tesla em Bitcoins ele muda de preço toda hora. Então eles fazem essa conversão.
É somente um mecanismo de você comprar diretamente com bitcoins, mas você tem que levar em conta que o carro na verdade é cotado em dólares e não em bitcoins. Então é preciso cuidado com esse hype, porque muita gente está entrando em Bitcoin sem saber para que ele serve, qual é o fundamento por trás dele, qual é a história por trás dele, o que faz o preço dos Bitcoins variar com o tempo. E por isso que você tem que ter sempre um pé atrás, principalmente nesse tipo de ativo, porque historicamente a gente pode ver muitos casos de coisas que ocorreram dessa forma e terminaram muito mal. A gente tem a clássica bolha das tulipas holandesas, que as tulipas simplesmente eram vendidas a preços cada vez mais altos, somente porque uma pessoa sabia que comprar as tulipas conseguiria vender mais caro depois, sem um motivo aparente para isso. Então muita gente está comprando bitcoins com esse intuito, eles estão comprando bitcoins somente esperando que daqui a alguns meses ele consiga vender mais caro, sem um motivo para isso. Então muito cuidado por conta disso, que isso é indicativo de bolha. E já aconteceu também no mercado financeiro, você pode pegar a bolha das .com, que aconteceu nos Estados Unidos no final da década de 90, estourou em 2001, que foi quando instituições e investidores pessoa física começaram a comprar ações de empresas ligadas à tecnologia, simplesmente esperando que pudesse vender mais caro depois, mesmo sabendo que estavam hiperinflacionadas. É lógico que naquela época existia um diferencial, que era o quê? Era criada uma nova economia que estava surgindo de acordo com a internet, então as pessoas não sabiam muito bem como que o mundo ia reagir dali para frente, então havia uma expectativa muito grande que a internet mudasse tudo que era conhecido até então, que realmente foi na década de 90 que a internet começou a ser introduzida de uma forma mais popular na nossa vida, que as pessoas começaram a comprar coisas online, negociar coisas online, começar a deixar de fazer coisas que eram feitas somente fisicamente para o online. E as pessoas não tinham muita noção do que poderia acontecer e qual seria o impacto disso nas nossas vidas. Então essa bolha foi diferente, porque foi uma bolha que tinha uma expectativa realmente que as coisas pudessem mudar. Só que os investidores ficaram irracionais, porque começaram a ganhar dinheiro muito fácil e muita gente foi entrando sem pensar nos fundamentos por trás da empresa e simplesmente esperando que pudesse comprar e vender mais caro depois e que essa bolha nunca ia ter fim. Então tem que ter muito cuidado que essas coisas realmente podem estourar uma hora e é um indicativo de bolha. Eu não estou dizendo que o Bitcoin é uma bolha, eu vou mostrar para vocês aqui o que eu acredito sobre ele, mas você tem que ter sempre um pé atrás porque a gente nunca tem certeza de nada. Uma outra coisa que pode ter alavancado também essa subida do Bitcoin nos últimos anos é a relação dele com o Tether, que é outra criptomoeda, e existem estudos acadêmicos em revistas acadêmicas bastante importantes mostrando que o preço do Bitcoin é manipulado de acordo com o Tether. Eu não vou aprofundar muito nesse assunto, porque ele também é bastante complexo, mas você pode pesquisar depois desse vídeo a relação entre o dólar Tether com o Bitcoin. Vou mostrar para vocês um gráfico aí que mostra que a emissão do Tether tem uma influência no Bitcoin. Muita gente fala que essa influência, na verdade, é somente uma casualidade, mas não quer dizer que realmente tem uma relação direta uma coisa com a outra. E pode acontecer, pode ser verdade, nem sempre as coisas têm relação, por mais que pareça, não quer dizer que a relação é direta entre a alta de um com a alta do outro, mas o Tether é uma moeda que é centralizada, ela não é como o Bitcoin e ela também é emitida por demanda e tem uma paridade com o dólar. E muita gente utiliza o Tether para comprar Bitcoins, então essa emissão de Tether induz o crescimento de Bitcoin. Como a gente pode ver no gráfico essa relação, mas lógico, mais uma vez vou repetir que não quer dizer que uma coisa tem total relação com a outra. É somente uma relação que vem sendo estudada e por grandes acadêmicos, mas não é nada comprovado ainda. E aqui nesse gráfico vou mostrar para vocês a última vez que o Bitcoin esteve na boca do povo, saindo em jornais, revistas, e que o Bitcoin realmente começou a se popularizar, que foi aqui em 2017. Se a gente der um zoom aqui, ele teve uma alta muito forte de 2016 para final de 2017, até o comecinho de 2018. Nessa época aqui, quem se lembra, sabe que o Bitcoin começou a aparecer em revistas, em sites, todo mundo começou a falar sobre Bitcoin, e foi quando a grande maioria das pessoas realmente conheceu o Bitcoin. Eu mesmo conheci o Bitcoin nessa época aqui, em 2016, 2017. Eu não sabia nem o que era Bitcoin antes disso. Foi quando ele começou a se popularizar. E o crescimento aqui do Bitcoin foi absurdo. Quando a gente pegou o gráfico ali geral, a gente vê que o crescimento foi bem menor, né? O preço dele ficou bem mais baixo do que o preço do Bitcoin hoje. Mas quando você pega o crescimento percentual, se pegar do início de 2017 até o ponto, foi um crescimento ali de 1.900%. Agora, se a gente voltar aqui, vou pegar mais uma vez o gráfico de 5 anos, que você pode ver que o topo hoje é muito mais longe do que o topo de 2017, né? Pegando 3 anos aqui, vamos dar um zoom aqui e pegar a mesma linha.
Se pegar lá do pico da crise de 2020, bem aqui, foi quando o Bitcoin também caiu quase 50% de preço. Se a gente pegar até o topo hoje, foi um crescimento de nem 1000%. Então um crescimento bem menor ainda do que o que teve em 2017. Porque o preço no geral está muito mais caro. Mas quando você pega em relação a um ano anterior, o crescimento ainda foi muito menor do que 2017. 2017 foi um crescimento muito mais forte do que a gente está vendo agora. E como a gente pode ver quando volta o gráfico aqui, ele teve uma queda bastante forte, né? Ele chegou a cair 90% aqui. Se a gente pegar aqui a linha novamente do topo até lá no fundo, foi um crescimento até esse pedaço do gráfico de quase 80%, chegando a bater 80% de queda. Então, quer dizer que vai acontecer de novo isso aqui? Eu não tenho a mínima certeza, eu não tenho o poder de prever o futuro, mas a gente pode ver que isso já aconteceu uma vez e não é impossível que aconteça de novo. A criptomoeda é bastante volátil, o Bitcoin é muito volátil, é normal a gente ver subidas e quedas de 10, 15% em um dia. Não quero dizer que o Bitcoin vai despencar 90% como aconteceu em 2017. Mas a gente tem que ter em mente que isso é plenamente possível. E as pessoas que estão investindo, muitas delas não têm a noção de que isso possa acontecer. E se isso pegar o pessoal desprevenido, muita gente vai perder muito dinheiro com o Bitcoin. Então muito cuidado, porque isso aqui não é impossível de acontecer, porque já aconteceu antes. Uma outra coisa, o Bitcoin não vai poder ser usado como uma moeda, como muita gente acha. Igual eu falei, o Tesla você não compra em Bitcoins, na verdade você compra em dólares. O preço do Bitcoin flutua ali para a paridade, a relação, né, do Bitcoin com o dólar. Você somente faz a conversão para poder comprar em bitcoins. E o Bitcoin dificilmente vai ser uma moeda de troca mesmo verdadeira. As coisas não vão poder ser cotadas em bitcoins mesmo. Como por exemplo, isso aqui custa meio bitcoin, isso custa 0,3 bitcoin, isso aqui custa 1 bitcoin. Isso não vai acontecer porque o Bitcoin é extremamente volátil, muito mais volátil do que o preço, a flutuação normal de preço das coisas. Um carro não pode passar a valer 20% menos em uma semana para outra, como é a flutuação de preço do Bitcoin. Isso inclusive foi apontado pelo Nassim Taleb, que é um dos grandes investidores da história. Ele botou esse tweet aqui há pouco tempo, né, em fevereiro de 2021, falando que ele está vendendo todos os seus bitcoins. Por quê? Porque a moeda nunca pode ser mais volátil do que o que você compra e vende com ela. Então você não pode nunca precificar coisas em Bitcoin. Por isso que ele fala que o Bitcoin está falhando, pelo menos por agora. Pode ser que as coisas mudem no futuro, né? Mas pode ser que não. E se isso não acontecer, o Bitcoin vai continuar sendo o que ele é até hoje, extremamente limitado o seu uso. E voltando também à questão de reserva de valor, também é muito difícil botar o Bitcoin como uma reserva de valor, como muita gente afirma, que não compra Bitcoins para ser uma moeda de troca, e sim uma reserva de valor, como as pessoas compram ouro, por exemplo. Só que o Bitcoin, essa volatilidade muito forte dele, não permite que ele seja uma reserva de valor. A gente viu que o Bitcoin chegou a cair 90% de 2017 para 2019. Então como que você vai ter uma reserva de valor dessa forma, se ele não tem a proteção para a inflação como realmente deveria ser uma reserva de valor? Ele é extremamente volátil, sobe e desce 10, 15% por dia. Não tem como você ter uma reserva de valor com essa volatilidade tão alta. E outra, os Estados Unidos estão imprimindo dinheiro com muita força, isso é verdade, a gente espera sim que tenha um aumento da inflação nos próximos anos. Mas se você pegar os piores anos de inflação nos Estados Unidos, foi na década de 70 e 80. Em alguns anos, a inflação lá chegou a bater 10, 11, 12% ao ano. A gente teve inflação dessa no Brasil em 2014, 2015, por aí. E a gente viu que não foi algo tão desesperador. É lógico que inflação nunca é algo positivo, é algo muito ruim. O importante demais o governo conseguir manter uma inflação controlada. Inflação de 10, 15, 20% ao ano é algo terrível para a economia e para as pessoas. Mas o Bitcoin não vai conseguir proteger a gente dessa inflação com tanta certeza assim como muita gente afirma. Agora apontei vários pontos negativos do Bitcoin, né? Esses pontos que me fizeram até hoje nunca ter investido no Bitcoin. Mas agora eu vou mostrar alguns pontos positivos que podem fazer você pensar em ter criptomoedas ou Bitcoin principalmente na sua carteira. E são os pontos também que eu levo em consideração para um dia poder botar um pouco de Bitcoin na minha carteira. O primeiro é que ele tem uma descorrelação bastante forte com o mercado americano e o mercado global de ações. Vou mostrar para vocês aqui que eu fiz um cálculo em uma planilha. Eu peguei aqui a variação de preço do GBTC, que é um fundo que segue o Bitcoin, então é basicamente a variação de preço do Bitcoin no mercado mesmo. E eu peguei aqui o histórico de 3 anos, então vai desde 2018, como você pode ver aqui, dia 13/4 de 2018. Peguei do VUL, que é o quê? É um ETF que segue o S&P 500, que é o principal índice americano, então é basicamente o mercado americano de ações. Também peguei o mesmo período, os últimos 3 anos, desde abril de 2018. E o VT, que ele segue basicamente todo o mercado de ações global.
Ele tem ali quase 9.000 ações dentro da sua carteira, todas ponderadas pelo valor de mercado, e é basicamente um índice que segue o mercado global de ações. E eu calculei o desvio padrão da volatilidade. Então o Bitcoin a gente tem uma volatilidade ao dia de 5%. Isso quer dizer que, em média, a volatilidade do Bitcoin é de 5%, tanto para cima quanto para baixo. Então a volatilidade, quanto maior esse valor, mais volátil é um ativo. E a volatilidade ao ano de 96%. Não confundir isso aqui com rentabilidade, não quer dizer que ele subiu 96% ao ano. Se ele tivesse caído 96% ao ano, a volatilidade ainda seria positiva. Isso é somente um índice de volatilidade. É a variação do preço com o passar dos anos, não é rentabilidade, não quer dizer que ele está subindo 96% ao ano. O VUL, a gente pode ver que a volatilidade é muito mais baixa, é 0,95% ao dia e 18,15% ao ano, então ele é muito menos volátil. E olha que ações, né, por si só, já são investimentos de alto risco. E o VT com a volatilidade ainda mais baixa, porque vai englobar também muitos países de baixo risco aqui dentro, apesar de também pegar países emergentes, mas com peso menor. Então a volatilidade ao dia é de 0,87% e ao ano 16,6%. Se pegar variações intradia aqui, a gente pode ver que a volatilidade realmente é muito mais alta do Bitcoin. A gente tem quedas de 5%, de repente sobe 10%, do dia cai 10%. Isso aqui em 2018. O VUL a gente pode ver que é o S&P 500, dificilmente passa de 1%, e o VT também praticamente não tem nenhuma variação aqui nesse período de acima, né, de 1% para cima ou para baixo. Agora o ponto que eu queria chegar é a correlação entre os dois. Quando a gente compara aqui a correlação entre o Bitcoin e o mercado americano, ou seja, o VUL, a correlação deu de 22,63%. O que isso quer dizer? É uma correlação fraca. Correlação fraca, o que isso quer dizer no geral, né? O que é correlação? É que quando um ativo é muito correlacionado com o outro, a correlação positiva seria de 100%. Ou seja, sempre que um sobe, o outro sobe. Eles caminham sempre juntos, é isso que quer dizer. A correlação pode ser negativa, como menos 100%. Ou seja, se fosse menos 100%, é que sempre que um sobe, o outro cai. Então a correlação é extremamente oposta. A correlação entre menos 30% e mais 30% é considerada uma correlação fraca, ou seja, um ativo tem uma dependência muito pequena do outro. Eles não dependem muito entre si seus movimentos, eles são mais aleatórios. Quando um sobe não quer dizer que o outro vai subir, ele pode cair, mas às vezes eles andam juntos, às vezes andam opostos. No geral, quando você bota ativos descorrelacionados na sua carteira, você consegue reduzir a volatilidade geral da carteira. Porque se um ativo estiver caindo muito, o outro pode estar subindo. Dessa forma, a volatilidade geral da sua carteira é bastante reduzida, porque um compensa o outro. E isso, ativos descorrelacionados, mesmo dois ativos arriscados, quando eles são colocados juntos em uma carteira, você consegue reduzir o risco geral da sua carteira. Mesmo colocando ativos mais arriscados do que o outro ativo, quando eles são descorrelacionados, você consegue reduzir o risco geral de uma carteira por conta disso. E nesse ponto, o Bitcoin tem a correlação fraca, tanto com o mercado americano como com o VT, que seria o mercado mundial, de 24% e 22%. Essa correlação fraca, então, pode trazer para você um motivo para ter Bitcoin na carteira, porque você consegue reduzir o risco geral da sua carteira correlacionando os dois. Principalmente o risco do Bitcoin, que por si só é muito mais alto do que o mercado de ações, porque a volatilidade dele é muito mais alta. Você dificilmente vai ver o S&P 500 ou VT cair 90% em pouco mais de um ano, como acontece com o Bitcoin. Um segundo ponto é que o Bitcoin é muito novo, a gente tem um histórico muito pequeno dele, a gente conhece muito pouco do Bitcoin. O mercado de ações está aí há séculos. Então a gente tem históricos muito longos. Agora o Bitcoin está aí há pouco mais de uma década. E ele se popularizou mesmo há pouquíssimos anos, não tem nenhuma década. A gente não tem um histórico longo para avaliar como o Bitcoin realmente vai reagir às tendências mundiais. A gente não consegue ter estudos acadêmicos que realmente possam provar alguma coisa por conta do seu histórico pequeno, coisa que a gente tem em ações. A gente sabe muito bem quais tipos de ações performaram melhor do que outros no passado. Se são ações mais baratas ou mais caras, ações de valor ou de crescimento, ações de alto valor de mercado ou baixo valor de mercado, a correlação entre ativos, a gente consegue ter um histórico longo e com isso a gente também pode ver que no passado, né, até hoje, o mercado de ações sempre subiu, então a gente dá uma garantia muito maior de que vai continuar assim do que o Bitcoin. A gente tem um histórico muito pequeno e isso aumenta demais o risco nesse tipo de ativo que a gente não tem nenhuma garantia acadêmica, né, de como ele pode se comportar ao longo do tempo. E o terceiro ponto, que por conta dessa incerteza, né, de como o Bitcoin vai se posicionar daqui para frente, eu posso estar errado sobre tudo que eu falei nesse vídeo. O futuro é extremamente incerto. Pode ser que o Bitcoin se torne uma moeda mundial, pode ser que as coisas realmente sejam cotadas em Bitcoins, pode ser que tudo que eu falei esteja errado. Não é impossível isso acontecer.
porque o Bitcoin é algo realmente que acabou de acontecer no mundo, né? Então a gente não sabe muito bem qual vai ser o impacto dele no planeta. Por isso que pode ser sim que o Bitcoin ele multiplique várias vezes de preço nos próximos anos e seja o melhor investimento para ser feito agora. Mas tem muito risco envolvido. Por isso que, caso alguém queira ter Bitcoin, eu nunca teria, né, um percentual relevante da minha carteira em Bitcoins. Jamais, porque o risco é muito elevado. A gente sabe que o Bitcoin pode valer muito daqui para frente, mas pode valer absolutamente zero também. Então, por conta disso, eu nunca teria um percentual elevado de Bitcoins na minha carteira. Eu não tenho Bitcoins, mas se eu fosse ter, eu teria um percentual muito pequeno por causa desse risco. Então esse é o resumo aqui, né, da minha opinião sobre Bitcoins e criptomoedas no geral, mas principalmente Bitcoins, que eu vejo um valor maior nele do que no resto das outras criptomoedas, apesar de eu não ter um conhecimento muito profundo nas outras criptomoedas. Mas eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe nos comentários a sua opinião a respeito do Bitcoin e até a próxima.